Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Suprem, na TV Suprem, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Marcelo Lima, jurista, com mestrado em agronegócios, com ênfase em agricultura familiar, mestrado em gestão e regulação em serviços públicos de saneamento básico, doutorado em Direito, Estado e Constituição, que nos traz uma perspectiva única sobre a agricultura familiar. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Lima. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com vocês no braço de comunicação da União Planetária. E neste momento aproveito, como Dia dos Professores, para saudar todos os colegas, professores e pesquisadores do Brasil afora. E novamente agradeço à União Planetária por essa oportunidade. Muito obrigado. Então hoje vamos entender melhor a política pública de assistência técnica e extensão rural. E em seguida, como funciona o processo de acreditação na prestação de serviço público de assistência técnica e extensão rural, tanto por prestadores de entidades públicas quanto de entidades privadas. Mas antes eu gostaria de começar perguntando como foi a sua trajetória e em que momento você se interessou por este tema de pesquisa. Pronto. Igor, o tema assistência técnica de extensão rural, ele surgiu no ano de 2007, quando estive na assessoria do presidente do INCRA, Rolf Hackbach. Até então, por ter formação jurídica, assim como você, acabamos sempre vinculando na análise e acompanhamento de políticas públicas, não é? O participar ou tentar entender a execução da política pública foi uma coisa nova em 2007 e que eu entendi como um caminho que deveria ser percorrido. Inicialmente, devido à dificuldade do agricultor familiar, do pequeno produtor e dos assentados da reforma agrária, conseguir mudar de categoria social, de ter melhoramento social e fugir da invisibilidade social, uma vez que a sua contribuição para a sociedade brasileira ela é gigantesca. Perfeito. E você se dedica à pesquisa acadêmica, não é isso? Em que momento isso entrou como um objeto de pesquisa acadêmica, adicionando ao fato de ser um contato pessoal que você teve com esse tópico? Perfeito. O interesse pela pesquisa acadêmica na área, inicialmente, veio da dificuldade, sobretudo das unidades territoriais tradicionais de matriz africana, do acesso ao saneamento básico. E em 2016, eu notei que poderia novamente tratar da assistência técnica e extensão rural vinculada à questão de saúde pública, que seria uma complementação da assistência técnica e extensão rural para benefício da população do campo, sobretudo assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, que são a população mais invisibilizada, né? Você é originário da Bahia, do estado da Bahia, e lá a população de descendência africana talvez seja a maior do Brasil. Não posso afirmar que não, talvez não seja, é a maior do Brasil. É uma pequena África, no Brasil. Nós temos regiões como Cachoeira, na Bahia, região como Santo Amaro da Purificação, a terra do Caetano e da Betânia. Nós temos regiões como São Francisco do Conde e Simões Filhos, regiões que são predominantemente
formada por quilombos, sobretudo Simões Filho. Se você olhar, nós temos lá o quilombo de Pitanga, a mãe Bernadette, que foi assassinada há pouco tempo por uma questão, por incrível que pareça, originária pelo racismo ambiental, né, e a falta de atuação dos poderes públicos para com este povo. Então, toda esta ideia, essa característica de vivência também como povo de terreiro, me fez tentar ao máximo possível unir a minha área de pesquisa, levando a eles os direitos que os são devidos, são constitucionalmente defendidos e devem ser priorizados a eles. Nós vemos nos últimos anos um crescimento e uma conquista de espaço muito grande desta comunidade, dos quilombolas, dos camponeses, nas universidades, né? E você está trazendo essa pesquisa que eu imagino que ainda seja um pouco inédita. Como foi essa recepção no seio acadêmico, em especial na UNB? Quem está te orientando ou quem te orientou? Eu sei que você também orienta outros mestrandos, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais nesse fim desse bloco, essa transição para dentro da academia no ambiente universitário em si. Perfeito. Igor, você levantou uma característica importantíssima, que é trazer isso ao ambiente acadêmico. Perfeito. Isso foi de uma perfeição assim incrível. Para você ter ideia, em 2006, quando eu cito o mestrado em Gestão e Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, Igor, foi um momento complicado, um momento muito difícil. O país passava por situações complexas e, inicialmente, eu tentei trabalhar no mestrado com o tema vinculado à acreditação da assistência técnica e extensão rural e, sobretudo, na área de comunidades tradicionais. E, no momento, não foi bem visto. Na época, a orientadora era a cientista, minha orientadora era a cientista Clarice Melamed, e eu comecei a pesquisa, tinha complementado, feito todos os créditos, e no momento de levar isso e trazer à tona a realidade da comunidade tradicional, um pouco antes da qualificação, ela disse: olha, isto não pode ser abarcado no nosso programa de pesquisa. Não é? E eu fiquei assustado, que era um programa de pesquisa da ENSP. E eu fiquei assustado, mas por quê? Não é este o tema, não é este o tema do programa. Não é? Mas qual seria o tema? Saneamento básico e saúde pública. Mas será que saneamento básico e saúde pública não é um tema de relevância para comunidades quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana e outras comunidades como indígenas, ribeirinhos, etc., que eram a minha área de pesquisa, tentar trazer o direito, tentar fazer valer o direito, inicialmente pela formação jurídica, essa é a ideia, mas nós tivemos grandes embates e problemas e, por incrível que pareça, concluí o mestrado e não pude atuar na área, por incrível que pareça. Parece uma brincadeira, mas no momento, hoje, quando se fala isso, você acredita uma coisa assim louca, mas no momento, naquele momento, era um momento em que não era prioridade, inclusive para o programa de pesquisa. Então, eu imagino que foi uma grande conquista, né? Graças ao seu pioneirismo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber se dentro dessa sua área existe associações ou algum órgão que representa pessoas que fazem essa pesquisa como a sua,
ou essas pesquisas ainda estão surgindo de uma forma individual? Quando se trata de acreditação, Igor, isso é uma coisa inédita, completamente inédita. Por que inédita? Quando eu citei há pouco que em 2007 iniciei na assessoria lá do Rolf Hackbach, que era o presidente do INCRA, o NEAD, que é o Núcleo de Estudos em Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 2007, tinha uma característica que era acompanhamento de políticas públicas. E, perfeito, ainda hoje eu entendo e consigo perceber o que é acompanhamento de políticas públicas. Mas, naquele momento, Igor, em conversa com o Rolf Hackbach, que inclusive foi diretor da FAO, eu havia levantado uma preocupação que era acompanhar, será que apenas acompanhar a política pública seria válida para esses moradores do campo, para esses assentados? E claramente observamos e entendemos, chegamos ao entendimento que não, que deveria haver um método, uma maneira de acompanhamento mais próximo e avaliação da prestação do serviço público. E esta avaliação do serviço público, e eu tentei trazer, na época, um modelo que já existia na saúde suplementar, que era na saúde suplementar, e que tive a grata honra de ser diretor fiscal da ANS, e entendi que a saúde suplementar no Brasil, ela teve diversos ganhos por meio da acreditação. Era algo novo em 2007, claro, era alguma coisa precursor, mas nós conseguimos trabalhar a ideia de acreditação e em 2010, 2012, já na legislação, conseguimos indexar a ideia de acreditação. É exatamente sobre isso que nós iremos conversar no próximo bloco. Neste primeiro bloco, começamos a explorar a política pública de assistência técnica e extensão rural com o Dr. Marcelo Lima. No segundo bloco, continuaremos a discutir esse importante tópico. Voltamos já com o Papo Suprem. Não saia daí que no próximo bloco continuaremos a nossa conversa com o Dr. Marcelo Lima. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o Papo Suprem aqui na TV Suprem. Se você está chegando agora, estamos conversando com o Dr. Marcelo Lima sobre assistência técnica e extensão rural, ATER. E no bloco anterior falamos sobre a trajetória dele e o conceito de ATER. Agora vamos mergulhar um pouco mais sobre o processo de acreditação, trazendo insights sobre como funciona a prestação de serviço público de assistência técnica e extensão rural na prática. Marcelo, no último bloco você mencionou que trouxe para este campo a sua experiência como diretor da ANS. Eu queria que você detalhasse mais, porque eu acho que é muito importante o nosso público saber, e, se possível, detalhar um pouco mais como funciona na prática esse processo de acreditação. Sim, claro. Na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na ANS, a gestão da eficiência é uma coisa extraordinária. Isto é incontestável. A ideia, inclusive, quando se trata de saúde pública, existe um órgão de acreditação, que é a ONA, Organização Nacional de Acreditação. Claro, acreditação de saúde para a saúde privada. Não é? Mas a ideia, Igor, seria acreditar a prestação de serviço público de ATER. A política foi criada em 2014 e nós conseguimos, na política mesmo,
Em 2007 não houve essa possibilidade, mas nós conseguimos, com essa trajetória, criar a ideia de acreditação de serviços, da prestação de serviço de ATE. Hoje, ela é um dos objetos da política nacional. Fantástico. E nós temos, e o que deveria ser executor desta acreditação, deveria ser a ANATE, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que, por sinal, eu fui o primeiro gerente nacional de credenciamento e acreditação, com a ideia de trazer para a ANS esse arcabouço de acreditação e de uma vinculação de recredenciamento após a acreditação, ou seja, após a prestação do serviço público de ATE ser acreditado. Ou seja, entendemos que a acreditação ela deve trazer parâmetros da econometria, né? Entendemos que devemos trazer para a assistência técnica e extensão rural, e quando se trata sobretudo da acreditação, parâmetros científicos para aferição da qualidade na prestação de serviço. E essa aferição da qualidade, ela não deve ser projetada a partir de uma ideia política do órgão, da Anatel, etc. A ideia seria que quem avalia a política pública é o beneficiário. Então a ideia seria que aquele beneficiário ele utilizasse mecanismos de medição, né, e um tablet, etc., para avaliar. Ou seja, se no início do ano este beneficiário da política, sem a intervenção da indústria no plantel, etc., a ideia é que houvesse um acompanhamento entre o T1 de janeiro e o T12 de dezembro, para que, no mínimo, neste ano, 25% de sua capacidade fosse estendida. Ou seja, ele 50% mais 25%. Esta era a ideia inicial. E contra números é impossível obter argumentos. Ou seja, se o plantel cresceu e você tem a assistência técnica, né, que, para ficar mais claro, a assistência técnica seria o desenvolvimento de ações de apoio a este agricultor familiar, quanto a veterinário, o acompanhamento de veterinário, o acompanhamento de zootecnista, né, agrônomo, inclusive para análise de terra, etc. E a extensão rural seria a identificação a partir desta ação em cursos, em diversos cursos, ou seja, seria a capacitação para manutenção. Uma outra situação que tentávamos também, que eu sempre pensei, seria, Igor, a levar ou introduzir saúde pública em todo este processo. E quando se trata de saneamento rural, que é uma grande dificuldade em resolver o problema de saneamento do Brasil, eu consigo entender que a assistência técnica e extensão rural seria digamos, a válvula propulsora para a exclusão da falta de saneamento rural com a intervenção e com a introdução de biodigestores para solução prática e, inclusive, fornecimento de gás, de cozinha e uma ideia de nutrientes para o solo retirado ainda como objeto desse biodigestor. Então, o ganho para o agricultor familiar ele é um ganho incalculável. E para o país também, e com um custo que é baixíssimo, por incrível que pareça. Então, esta é a ideia. Quanto à acreditação, essa implementação foi implementado na Anatel, ainda quando estava, mas como se tratava de uma gestão logo depois complexa, mesmo passando em processo seletivo e etc., isso ficou meio de stand-by, ficou esquecido e agora está tentando implementar, não com a mesma pujança, né,
mas eu vejo a necessidade dessa pujança para acreditação, ou seja, é uma grande dificuldade. O que é que me traz hoje na pesquisa focar na acreditação? É que em 2021, quando busquei um assentamento da reforma agrária, o assentamento Pôr do Sol aqui próximo, um assentamento aqui em Sobradinho, nessa região administrativa, eu tentei avaliar de que forma eles mediam a qualidade da prestação de serviço de ATE, porque é uma política pública e o princípio da política pública, sobretudo, é a eficiência. E identifiquei com esta pesquisa que não havia sequer a prestação de assistência técnica e extensão rural propriamente dita. Porque se você presta, se você viabiliza cursos de agroecologia e etc., isso trata-se, essa capacitação, isso trata-se apenas de extensão rural. E não podemos chamar isso de ATER. Né? Quando o beneficiário assina um documento lá e aceita que a manutenção desta capacitação, deste curso, era ATER, é um grande erro, porque a ATER, mais do que a capacitação, até porque eles têm seus saberes tradicionais e que devem ser transferidos por transferência de tecnologia e deve ser respeitado, até mais do que isso, a assistência técnica é que é preponderante para esta ação. Marcelo, pelo que eu pude perceber, é um assunto de máxima relevância num país como o nosso. Além de ter um custo baixo, favorece o enriquecimento do solo e, com isso, a sustentabilidade do meio ambiente, que é uma das nossas principais prioridades no mundo que está demonstrando mudanças climáticas cada vez mais severas. Dada essa relevância, eu imagino que há alguma parcela do orçamento destinada a esse tipo de atividade. E eu queria saber se essa parcela ainda é insuficiente ou esse orçamento está a contento. Em que situação está o orçamento público para essa área tão relevante? Ótimo. Isso é outro levantamento assim, de suma que tem uma importância assim peculiar. Veja bem, há sim orçamento tanto para a política nacional, que é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, como também há financiamento para produção agrícola, transportes, logística e etc. O orçamento inicial, que é o básico e digamos que é o pontapé inicial para a política pública, ele hoje é repassado para as EMATERs, instituições públicas ou privadas. As instituições privadas que prestam esse serviço acabam prestando de certa forma, com uma certa eu digo, com uma falta de acompanhamento mais próximo do serviço público, porque a acreditação seria justamente para sanar este problema de acompanhamento. Não há necessidade que é uma ideia de regulação responsiva, né? É uma ideia de regulação responsiva. E temos também o PRONAF, que é o método de financiamento para os produtores, pequenos produtores e assentados. Mas, como você disse, o acesso ao PRONAF, apesar de muito recurso, o acesso ao PRONAF é dificultado pela falta de elaboração de um projeto inicial que deveria ser suprido pela ATER. Marcelo, eu gostaria de continuar essa conversa e explorar muitos outros aspectos, mas eu agradeço a sua imensa generosidade em aceitar o nosso convite. Eu estou extremamente feliz com a sua vinda aqui e com a exploração de todos esse assunto tão importante que é a agricultura familiar. Muito obrigado. E hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Marcelo Lima,
que nos trouxe uma visão sobre a assistência técnica e extensão rural, discutindo desde o conceito até o processo de acreditação. Muito obrigado, Dr. Marcelo Lima, por estar conosco, compartilhar seu conhecimento, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer tê-los com a gente. No próximo Papo Supre teremos mais um convidado especial. Fiquem ligados. Lembrando que a TV Suprem também está no canal Suprem do YouTube, na NET e na Sky. Não perca. Até a próxima e continue acompanhando a TV Suprem, trazendo conteúdos positivos para você.